Opa, Gus aqui, né? Então, como analisar o desempenho do conteúdo, né? Analisar o desempenho do conteúdo é uma etapa essencial para garantir que os esforços de criação de conteúdo estejam alinhados com os objetivos de marketing e negócio, né? Então, sem uma análise detalhada, é impossível saber se o conteúdo está realmente atingindo o público-alvo, gerando engajamento ou contribuindo para conversões, né? E por que analisar o desempenho de conteúdo é importante? A análise de desempenho de conteúdo é crucial porque permite entender o impacto do conteúdo criado, né? É ela que oferece insights sobre o comportamento do público, como eles interagem com o conteúdo, como ele contribui para o funil de vendas, né? E além disso permite ajustes, né, na estratégia de conteúdo, garantindo que os esforços sejam direcionados de maneira eficaz para alcançar os objetivos desejados, né? E quais métricas são importantes para avaliar o sucesso do conteúdo, né? Métricas de alcance, essas métricas indicam quantas pessoas foram expostas ao seu conteúdo, elas são essenciais para entender o tamanho do público que você está alcançando, né? Impressões, número de vezes que o conteúdo foi visualizado, independente e de interação, né? O alcance, que é o número de pessoas únicas que viram o conteúdo, métricas de engajamento, né? O engajamento é um indicador crítico de como o público está interagindo com o seu conteúdo, né? Métricas de engajamento revelam o nível de interesse e envolvimento dos usuários, né? Curtidas, comentários, compartilhamentos. Indicadores diretos de engajamento que mostram se o conteúdo está ressoando com o público, né? Taxa de cliques, o CTR, que é o percentual de pessoas que clicaram em um link dentro de um conteúdo, né? Um CTR de alta conversão sugere que o conteúdo foi persuasivo o suficiente para gerar ação, né? Tempo de permanência, mede quanto tempo os usuários gastam em uma página, um post. O tempo de permanência mais longo geralmente indica um conteúdo relevante e interessante, né? Taxa de rejeição, o bounce rate, percentual de visitantes que saem do site após visualizar apenas uma página, né? Embora não seja uma métrica tão necessária nesse ponto, nesse momento, porque o usuário pode ter simplesmente chegado no seu conteúdo, consumido o que ele precisava e ter ido embora, porque ele resolveu o problema. Mas é uma métrica, né? Então, uma taxa de rejeição alta pode indicar também que o conteúdo não correspondeu às expectativas dos visitantes, mas não se atenha muito a isso. Métricas de conversão, né? A conversão refere-se à realização de uma ação desejada pelo visitante, como preencher um formulário, fazer uma compra, se inscrever em uma newsletter, por exemplo, né? A taxa de conversão, percentual de visitantes que completam essa ação desejada, é uma das métricas importantes, pois está diretamente ligado ao retorno sobre o investimento, o ROI do conteúdo. E o custo de conversão, o CPC, quanto foi gasto para gerar uma conversão, né? Ajuda a medir a eficiência financeira das campanhas de conteúdo, né? Quanta gente fica anunciando e não vê quanto custa cada clique que é dado no anúncio do Google, né? Isso é importantíssimo para você medir. Métricas de retenção, né, e lealdade. E estas ajudam a entender se seu conteúdo está conseguindo manter o interesse do público ao longo do tempo, né? Taxa de retenção, o que é isso? O percentual de usuários que retornam ao seu site após uma primeira visita. O tempo médio entre as visitas, que é o período médio que leva para o usuário a retornar ao seu site. Quanto menor o tempo, maior a lealdade do usuário. A recorrência de visitas, né? A frequência com que os usuários voltam ao site para consumir conteúdo. E métricas de ROI de conteúdo, né? Que basicamente é medir o retorno sobre o investimento do conteúdo e é essencial para avaliar a eficácia das estratégias de marketing de conteúdo. Custo por lead, o CPL, quanto custa para gerar um lead através do conteúdo, o valor de vida útil do cliente, o LTV, que é o valor total que um cliente gera ao longo do seu relacionamento com a empresa. Um LTV alto indica que o conteúdo está atraindo clientes valiosos, engajados, né? O ROI geral do conteúdo, que é a receita gerada menos o custo de conteúdo, dividido pelo custo do conteúdo. Essa métrica oferece uma visão clara sobre a eficácia financeira do conteúdo, né? Como usar ferramentas para analisar e medir o engajamento e a conversão. Tem o Google Analytics, que depois de 20 anos eu estava começando a entender e mudou tudo de novo. É uma das ferramentas mais poderosas e amplamente utilizadas para análise de desempenho de conteúdo. Ela permite monitorar o comportamento dos visitantes do site, medir o engajamento, rastrear conversões, né? Visão geral do tráfego permite ver de onde vem o tráfego orgânico, pago, social e etc. E por aí vai. Qual conteúdo está atraindo mais visitantes, né? Relatório de comportamento. Esses relatórios mostram quais páginas os visitantes acessam, quanto tempo passam cada uma e quais são as taxas de rejeição, né? Metas e funis de conversão. É possível configurar metas para monitorar conversões específicas, como inscrições ou compras, e visualizar o funil de conversão para entender onde os usuários estão abandonando o processo, né? Isso é importantíssimo. Ferramentas de automação de marketing, né? Como o HubSpot, Marketo. E essas ferramentas vão além da análise básica, né? Oferecem insights detalhados sobre o comportamento do usuário, automação de marketing, nutrição de leads, o lead scoring, segmentação, né? Identifica os leads mais promissores com base no engajamento com o conteúdo, né? E segmenta eles para acompanhar acompanhamento personalizado, né? Então, relatório de acompanhamento avalia o desempenho de campanhas específicas, entende qual conteúdo está gerando mais conversões e engajamento, né? Nutrição de leads, então automatiza o processo de nutrição de leads, entregando o conteúdo certo na hora certa para mover leads pelo funil de vendas, né? Ferramentas de análise de redes sociais, como o Hootsuite, o Sprout Social e vários outros, né?
as redes sociais são canais de distribuição e promoção importantes de conteúdo, né? E as ferramentas de análise social permitem, então, monitorar o desempenho do conteúdo nas plataformas sociais. Então, as métricas de engajamento, né? Ver quais posts estão gerando mais curtidas, mais compartilhamentos, mais comentários, mais clique em links, né? Análise de audiência, entender melhor seu público-alvo, incluindo aí dados demográficos, comportamentais, de interesses, relatórios de campanhas sociais, né? Avaliar o impacto das campanhas sociais e determinar quais estratégias estão gerando mais engajamentos e conversões, né? Ferramentas de heatmap, Hotjar, Crazy Egg, né? Heatmap mostrando onde os usuários clicam, quanto rolam da página e onde eles estão prestando mais atenção, né? Esses são valiosos para entender a interação do usuário com o conteúdo, né? O mapa de calor de cliques, né? Visualizar onde os usuários mais clicam em uma página para otimizar a colocação de links e call to action, né? Gravação de sessões, você pode ver as gravações de sessões de usuários para entender como eles navegam pelo site, né? Interagem com o seu conteúdo. É bem interessante esse tipo de análise. E análise de scroll, descobrir até onde os visitantes estão rolando as páginas para garantir que o conteúdo mais importante esteja visível, né? E as ferramentas de SEO, né, como o SEMrush, o Ahrefs. O SEO é uma parte crucial de qualquer estratégia de conteúdo, né? E essas ferramentas ajudam a monitorar a performance do conteúdo nos mecanismos de busca, né? Análise de palavra-chave, identificar quais palavras-chave estão direcionando tráfego para o seu conteúdo, quais têm potencial de crescimento, né? Monitoramento de backlinks, acompanhar os backlinks que estão impulsionando a autoridade do seu conteúdo, identificar oportunidades para novos links, né? Análise de concorrentes, né, comparar o desempenho do seu conteúdo com o do seu concorrente, identificar áreas onde você pode melhorar, né, combinando os dados para uma análise completa, para ter uma visão abrangente do desempenho do conteúdo. É importante integrar os dados de várias fontes. Dá trabalho, sim, eu sei, mas é legal. Por exemplo, você pode combinar dados do Google Analytics com insights de uma ferramenta de automação de marketing para entender o caminho completo do usuário, desde a descoberta até a conversão. A importância da atribuição da conversão. A atribuição de conversão é o processo de identificar quais canais de conteúdos contribuem para uma conversão, né? E usar modelos de atribuição que permitem entender melhor o impacto de diferentes pontos de contato ao longo da jornada do cliente, né? A atribuição linear acredita igualmente todos os pontos de contato ao longo da jornada do cliente, né? A atribuição em U dá mais peso ao primeiro e ao último ponto de contato, que geralmente são cruciais na decisão do cliente. A atribuição de decaimento de tempo dá mais peso aos pontos de contato que ocorreram mais próximos da conversão, né? Por aí vai. E criar um dashboard personalizado, né? Os dashboards personalizados permitem que você visualize rapidamente as métricas mais importantes da sua estratégia de conteúdo. Você pode utilizar ferramentas como o Google Data Studio e o Tableau para criar dashboards que agregam dados de diferentes fontes e oferecem uma visão mais clara e acionável, né? E os KPIs de alto nível, né, os KPIs, incluem aí métricas-chave como taxa de conversão, ROI, engajamento geral, análises detalhadas, né, adicionar sessões para análise aprofundada, como o desempenho de campanhas específicas ou eficácia de diferentes canais. E concluindo, né, a análise de desempenho de conteúdo não é um processo estático. À medida que o comportamento do consumidor e as tendências de mercado evoluem, é vital continuar monitorando e ajustando sua estratégia com base em insights adquiridos por meio de métricas e ferramentas analíticas, né? Eu estou de pé aqui esse tempo todo e já estou começando a ficar cansado. Vontade de tomar um café. Implementar uma abordagem baseada em dados permite que você identifique o que está funcionando e o que não está, garantindo que seus esforços de criação de conteúdo sejam direcionados de maneira eficaz, né? Com uma compreensão mais clara das métricas de alcance, de engajamento, de conversão, de retenção, de ROI, você pode tomar decisões para melhorar continuamente o desempenho do seu conteúdo, né? Ferramentas como Google Analytics, plataformas de automação de marketing e análise de redes sociais e SEO são essenciais para fornecer uma visão holística do impacto do seu conteúdo, né? A integração de dados de várias fontes e a criação de dashboards personalizados oferece uma visão abrangente e acionável, permitindo que você ajuste sua estratégia em tempo real. E a atribuição de conversão pode ajudar a identificar quais esforços estão realmente contribuindo para o sucesso e onde os recursos podem ser melhor alocados, né? Ao adotar uma abordagem analítica rigorosa e orientada por dados, você estará melhor posicionado para criar conteúdo que não apenas atinge, mas também engaja, converte e retém o seu público-alvo. Isso, em última análise, maximiza o seu retorno sobre investimento, né, o ROI, e fortalece a autoridade da sua marca no mercado. A chave para o sucesso contínuo na criação de conteúdo é a adaptabilidade, né? Continuar aprendendo com os dados, experimentar novas abordagens e iterar com base nos resultados. Permitirá que você permaneça competitivo e relevante, independentemente das mudanças no ambiente digital. Te inscreve aí para acompanhar o podcast. Se tiver alguma dúvida, faça um comentário que eu vou te ajudar. Me siga e vamos juntos, ok? Obrigado.